Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e estou aqui para trazer as últimas informações do nosso Vascão. Vamos estar falando a respeito aqui da declaração do Pedrinho, né, na CBF. Hoje ele respondendo ao BAP e também ao John Textor. Falou bonito o nosso presidente. Falar também um pouco desse jogo entre Barracas da Argentina e Vasco da Gama, válido pela Sul-Americana, e analisar as informações e também a opinião do Flávio Dias, do Jean Faísca e do Sérgio Quindi a respeito do que os presidentes de Botafogo e Flamengo falaram do Vasco. Então, um corte importante, e você que é inteirado nessa situação, vai me dando moral, vai se inscrevendo no canal, deixando o like, e o seu comentário também é muito importante. Então, vamos ao corte. Agora, o que não foi muito bacana, e a gente vai reproduzir agora, porque repercutiu muito, foi a declaração do Renato sábado falando desses 4 bonequinhos aí. Bota aí a foto dos Colômbias vascaínos, por favor, Igor. Esses 4 bonecos que jogam hoje no Vasco e que foram mencionados: Marília Inestrosa, Johan Rojas, Andrés Gomes e Carlos Cuesta. E o Renato foi perguntado sobre essa questão dos colombianos, né? De que não se adaptam e que o Marino estava assim, estava assado. O Renato deu essa declaração aí. Vamos reproduzir o que o Renato falou dos colombianos, porque deu uma confusão. Tá dando, aliás, uma confusão. Bota o Renato aí, por favor. Cara, o que eu mais falo, até por eu ter sido atacante, eu falo para eles terem a tranquilidade para tomarem sempre a melhor decisão. Porque o desespero ali próximo da área e dentro da área é sempre do adversário. Então, quando chego aqui, nós temos acho que 4 colombianos no grupo. Eu procuro corrigir eles. Eles têm muitos erros. Muitos erros. Meu trabalho mas é falta de tempo. Porque eu falei, não vai ser da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100%. Aí tem ainda o problema de adaptação do jogador colombiano. Eu, quando estava no Grêmio, nos outros clubes, quando me oferecia um jogador colombiano, equatoriano, que eu gosto deles, eu só dava o aval para trazerem no momento que estavam adaptados ao futebol brasileiro. O jogador colombiano, o jogador equatoriano, eles têm eles precisam de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro com o colombiano tem uma diferença muito grande, principalmente taticamente. E isso leva tempo. E é difícil você jogar a cada 3 dias e corrigir tudo dos jogadores. Então, você vê que muitas vezes, né, eles tomam uma decisão errada justamente porque eles jogam dessa forma na Colômbia ou no Equador. E aqui no Brasil, eles têm esses problemas. E eu falo para eles, procuro corrigi-los. Mas é adaptação, não vai ser da noite para o dia. E enquanto isso, pode ter certeza que, infelizmente, eles vão cometer esse tipo de erro, sim, por mais que a gente corrija eles. E aí, gente? Sincericídio, a gente já falou sobre isso sábado. Agora, na Colômbia, deu uma repercussão danada. Eu vi e li muita coisa, muito cronista colombiano agradecendo ao Renato. Porque muitos disseram, pô, até que enfim alguém teve coragem de dizer isso. Porque a gente sabe que tem muito jogador colombiano que é endeusado, que vai lá para fora, mas alguns também foram contrários. Por exemplo, John Arias é um jogador muito elogiado aqui no Brasil. Existem outros jogadores colombianos espalhados pelo mundo jogando muita bola, né? A gente vê o Luiz Dias, como é que é o nome dele? Luiz Dias, que é um jogador espetacular, jogando na Inglaterra em altíssimo nível. E aí, vou começar pelo Sérgio. Sérgio, quem de aí? Renatão, que você que estava lá na hora, ele olhou assim, pensou assim, ou ele não tá nem aí e ele deu a verdade mesmo dos fatos, Sérgio? Flávio Renato, geralmente ele não tá nem aí, ele fala o que ele pensa e eu não discordo muito dele não, até porque a gente ouviu muito nosso próprio Jean falando isso, bem antes do Renato chegar, ele sempre falou muito sobre essa questão e, porque tem o Arias, porque...
Gente, toda regra existe exceção. Eu vejo mais a dificuldade do que um cara já chegar arrebentando. Né? Tem a questão da adaptação, e vamos combinar que o Vasco é um time bem azarado, né? A gente já teve vários jogadores gringos que tiveram problema de adaptação, né? Palácios, Orejano, agora tem possibilidade aí do Marino. E o jogador colombiano, né? Ele precisa. Porque vamos parar para pensar. O campeonato colombiano, se hoje o Brasil é basicamente a NBA do futebol na América do Sul, o futebol colombiano tá consideravelmente atrás. Tudo bem que o Marino, por exemplo, veio do principal time, mas eu já falei isso em outra oportunidade. Não só a questão tática, eu acho que tem também a questão de entender. O caso do Marino, ele no Atlético Nacional, ele era o cara do time, ele era o principal jogador, a referência. No Vasco, ele tem que entender que ele não é esse cara, e para isso também demanda tempo. Então, assim, eu acho que você trabalhar com a verdade, com a clareza, é melhor o Renato estar falando isso na coletiva, por exemplo, e trabalhar no dia a dia para reforçar e melhorar, do que boicotar os caras. Ah, não gosto de colombiano, não vai jogar, sabe? Eu acho que se ele pensa dessa forma, ele tá certo em expor. Eu concordo com ele em parte, porque o Jean sempre falou muito sobre isso. E agora, como que ele vai lidar com essa circunstância? Porque são jogadores importantes, que o Vasco gastou um dinheiro, que o Vasco investiu, são ativos do clube e que jogando, né, conseguindo alcançar esse alto nível, podem ajudar muito o Vasco ainda. Hoje a matéria até do GE hoje traz aqui os colombianos que já trabalharam com o Renato, tá? O Luiz Orejuela, do Grêmio, foi o primeiro jogador contratado no Grêmio, já estava aqui, né, no Brasil quando o Renato chegou. Jogou em 31 partidas em 2020, com um gol marcado, mas não deixou saudade nenhuma. O Campaz, que está inclusive na seleção colombiana, jogou nesses amistosos. Estava no Grêmio quando o Renato chegou também. E aí o Renato, quando volta ao Grêmio, ele usa o Campaz muito pouco. E o Monsalve, que foi contratado com o aval do Renato, esse jogador que está no Grêmio até hoje, em 2024, tinha sido destaque no Independente Medellín. Ele oscilou aí entre titular e reserva. No Fluminense, apenas um jogador foi contratado depois da chegada dele, que é o Santi Moreno, que veio e já foi até para os Estados Unidos de volta. E o grande jogador que o Renato trabalhou, além do John Arias, que já estava, é o Kevin Serna, que é considerado o jogador que o Renato mais utilizou e mais deu força para jogar. E tem o Gabriel Fuentes, que era um lateral esquerdo também, que acabou não indo muito à frente e acabou indo para o Fortaleza. A gente já falou sobre isso depois do jogo, Jean, mas essa repercussão para o jogador colombiano, assim como eles são meio largados na bola, segundo o Renato, eles também, será que não estão nem aí para isso? Ou entre eles conversam? Ou eles também sabem onde é que eles vão mexer no vespeiro deles, hein, Jean? Sim, Flávio, como o Sérgio falou, eu bato nessa tecla desde o Emerson Rodrigues, né? Aquele ponta que estava aqui em 24. Porque assim, ó, quando um jogador vem de fora e eu não tenho o pleno conhecimento do futebol dele, como eu não tinha do Rojas, como eu não tinha do Andrés Gomes, como eu não tinha do Marino Nestrosa, a gente vê vídeo, tudo, mas não é você acompanhar. O que mais me chama a atenção do que eles fazem com a bola é o que eles fazem sem a bola. E me parece, em alguns momentos, que eles estão completamente desconectados com a realidade. O jogo está pedindo uma coisa e eles estão fazendo outra completamente diferente. E eu acho que tem que tomar cuidado também, que o Renato em nenhum momento disse que os caras não prestavam. Porque Sim. Hoje teve muita gente que levou para esse lado. Não foi isso que o Renato falou. O Renato disse que ele só dá ok se ele tem certeza que os caras estão adaptados. Ou seja, o Renato preferia pegar um jogador já de clube brasileiro, sendo colombiano ou equatoriano, mas que fosse de um clube brasileiro e que pudesse se adaptar aí ao Vasco. É uma questão de tempo, né? Por exemplo, a gente tem um que eu gosto muito, eu acho muito bom jogador, Richard Rios. Pô, o cara veio do Guarani, foi pro Palmeiras, que jogador, cara, que segundo volante que é esse Richard Rios. E esse com entendimento tático muito grande. Tanto que chegou no Palmeiras do Abel, engoliu, passou na frente de todo mundo e virou o jogador mas esse fez base no Flamengo. Então, eu acho que o Renato foi sincero
e eu não levei para o lado pejorativo. Eu acho que são modelos de jogo. Na Colômbia se joga um modelo de jogo. No Brasil se joga outro modelo de jogo, sabe? Hoje nós estamos muito mais próximos dos europeus quanto a espaço. Não tem espaço. Não tem mais espaço para jogar. Como o Razan falou do Adson, o nosso futebol hoje ele não permite mais espaço para você poder ficar trabalhando. E o futebol colombiano é muito drible, muita transição, muito espalhado, sabe? Cada um sem a bola depois pensa no que vai dar para fazer. Então, as equipes equatorianas são assim também. A LDU, todo jogo da LDU é um entretenimento há anos. Todo mundo vai para cá, todo mundo vai para lá, ataca, defende, sabe? Então, eu acho que o Renato foi sincero e tem que saber interpretar o que ele falou. Bom, gente, só para a gente mudar de assunto, que eu quero que a gente fale um pouquinho daquilo que hoje declarou o presidente Pedrinho. O time do Vasco treinou hoje, teve treino normal, tá? O Paulo Henrique, por enquanto, é a única novidade sábado contra o Remo, porque o Puma vai cumprir suspensão, então o Paulo Henrique vai ser o titular na lateral direita. Mas o Renato tá de olho nessa posição aí do quarto homem. De quem que ele vai colocar nessa posição, porque ele está com muita dúvida realmente. E é claro que o Vasco já se movimenta nos bastidores para estar na janela pronto para atacar em posições que o Renato já diagnosticou como mais importantes. Ele quer reforços principalmente para o meio de campo. Um volante e um meia seriam fundamentais. O volante já é uma posição que o Vasco busca. E um meia também, controladores de jogo, jogadores grandes que possam somar ainda mais. Mais um atacante, jogador de força, de preferência de perna esquerda, coisa que o Vasco realmente não tem. Olha só a dificuldade que o Vasco tem de arrumar um ponto esquerda, de alguém para jogar pelo lado esquerdo. E um zagueiro a mais. Hoje se especulou muito a possibilidade do Arboleda, que está em litígio com o São Paulo, vir para cá. Eu entrei em contato com pessoas do São Paulo. São Paulo não quer nem saber o que está acontecendo com o Arboleda. Mas não é uma coisa assim de... Vamos lá, o Arboleda vem. Não. Tem um passe, tem uma junção lá de negócio, tem um compromisso, né? Estava vendo hoje a declaração do Arthur, volante do Grêmio. A gente acha que é fácil, né? Ele falando assim, gente, eu tenho um contrato com a Juventus, cara. Eu quero ficar no Grêmio, o Grêmio quer ficar comigo, mas quem vai liberar é a Juventus, é a mesma coisa. Não, o Arboleda tá saindo do São Paulo, então, amigo, vamos pegar o Arboleda que já tá livre. Não é assim. Não é com essa facilidade toda. As coisas demandam um certo tempinho. Mas o Vasco já está buscando aí entender jogadores desse peso. Já vou ser honesto e direto com você. Arboleda seria um zagueiro que somaria no Vasco ou é um dinheiro desperdiçado, não é a posição que o Vasco mais precise, e mesmo que precisasse, o Arboleda não é esse jogador todo? Somaria, eu acho que seria um bom nome, mas o problema do Arboleda é o pacote, né, Flávio? Eu tô falando do Arboleda campo, mas o Arboleda tem um pacote há um bom tempo. O Arboleda não é só ali o campo e bola, é toda hora tem uma confusão, algo, se apresenta, não se apresenta, não é a primeira vez. Não é a primeira vez, sabe? Eu acho que não é a prioridade do Vasco a zaga. Já que você entrou nesse assunto, volto a bater nessa tecla. A prioridade do Vasco é o bom. O Vasco precisa do bom agora. Aquele do meio para frente, o grande, o que vai fazer gol, o que vai pifar, o que vai dizer dá a bola aqui. Sábado ganhando do Botafogo, dá a bola aqui. Vai ser aquele jogador que vai fazer o Thiago Mendes descer umas casinhas. Eu não estou gostando do Thiago Mendes muito à frente. Já vou falar para vocês aqui que é outro assunto que já não tá... O Thiago Mendes, ele acaba os jogos morto com farofa. Morto. Os últimos 15, 20 minutos ele não participa mais do jogo. Isso quer dizer que ele tá jogando mal? Não. Isso quer dizer que ele tá se desgastando muito. Teve uma hora... Pô, agora eu não me lembro se foi no jogo de quarta, no Couto, foi no jogo de domingo, que ele foi puxar um contra-ataque e saiu com a bola pela linha de fundo porque ele não tem velocidade. Acho que foi sábado, né? Ele foi dominar uma bola assim na direita e saiu... Foi sábado, né? Cara, não é a dele aquilo ali. Aquilo ali não é a dele. Ele é um controlador de jogo, um segundo volante, um cara que tem que sair por dentro com a bola. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa de um jogador que jogue do meio para frente, um jogador diferenciado. Vamos ouvir o presidente Pedrinho, porque, assim, institucionalmente a gente faz críticas, às vezes, ao Vasco, e não é de agora, de posicionamentos. Eu me lembro quando
o antigo presidente do Flamengo, Landim, falou. Aliás, foi o Mário Bittencourt, do Fluminense, que fez umas declarações. E aí o Luiz Melo era o CEO da SAF. Aí demorou 2 dias para dar uma resposta. E quem sofre é quem ama, né, cara? E a gente fica ouvindo esses caras. Outro dia eu tive que dar uma colocada no Textor aqui. Pô, tira o Vasco da boca, meu irmão. Toda hora o cara tem que falar, isso aqui não é Vasco, pô, isso aqui não é Vasco. E essa história aí do empréstimo do ano passado, Vasco e Palmeiras, na moral, está enchendo o saco desde o ano passado. A gente falou muito disso aqui. Sabe? É você duvidar do caráter das pessoas, cara. E os caras vêm publicamente. E o presidente Pedrinho hoje foi numa reunião na CBF, que a CBF está tentando fazer uma liga única. E o presidente foi honesto, que não acredita nisso. Porque tem gente como esses caras que fazem parte, que só querem puxar para o lado deles. E deu 2 belas respostas a essas 2 figuras públicas, o presidente do Flamengo e o dono da SAF do Botafogo. Vamos ouvir então o presidente Pedrinho. Obviamente organizado pela CBF. Eu acredito que os clubes ainda não têm capacidade para os próprios gerirem uma liga, por diversos aspectos. A competição, para mim, ela é extremamente desportiva. E aí, antes de concluir o meu raciocínio, a minha solidariedade ao presidente do Botafogo. Porque uma coisa é a rivalidade do campo e outra coisa é um problema institucional. E no momento mais importante da história do Vasco, onde nós tivemos um problema gravíssimo financeiro através de uma empresa, um antigo sócio, eu não recebi uma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda, não financeira, de qualquer tipo de ajuda pelo momento que a gente enfrentava. Pelo contrário, muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu esperei estar calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala. E ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram o clube? Não posso acreditar nisso. Você conseguiu falar isso na reunião de hoje? Não, isso foi debatido porque hoje foi uma apresentação da CBF para ela organizar uma liga. Então, o clube hoje não tem mais... Os clubes hoje, para mim, de forma pessoal, eu sou muito verdadeiro, não me importo com a consequência dessa minha fala, eles não têm capacidade para gerir uma liga, por diversos aspectos. Primeiro, eu te falei que a minha diferença desportiva é uma coisa. Eu posso ganhar ou perder do meu adversário. Eu posso gerir mais receitas que o meu adversário. E isso vai me dar a possibilidade de fazer um time mais forte do meu adversário. Com isso, eu posso ganhar do meu adversário e a torcida comemorar e brincar com a torcida adversária. Isso é um ponto. Outra coisa é, na minha situação específica e na situação do Botafogo, um investidor, um proprietário que chega para sanar as dívidas do clube, causa um dano imenso no clube, e nenhum clube se prontifica a ajudar, porque eu quero ter uma diferença gigantesca, e aí já não é mais desportiva,
E aí também já não é de uma geração de receita, é um problema causado de forma institucional com um clube que pode cair numa massa falida, e é isso que eu quero dos meus adversários, que são meus adversários, não são inimigos. Isso é um ponto. Outro ponto é o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tente falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes e principalmente aos torcedores do Botafogo. São crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Gente, eu vou falar depois, vou deixar vocês falarem. E aí, Jean? Vou ouvir depois o Sérgio também. O que você achou dessas declarações muito fortes e contundentes do presidente do Vasco, Pedrinho, sobre esses dois temas? Eu só não sei, eu quero parabenizar aqui, bater palmas, eu só não sei por que ele esperou tanto, principalmente quanto a essa do empréstimo, que na época foi muito feio isso. A gente falou aqui, a gente bateu aqui, a gente deixou claro aqui, que não tinha o mínimo cabimento, e o Vasco não deveria ter ficado calado naquele momento. Mas com certeza o Pedrinho teve os seus motivos para, à época, não ter falado isso, né? Talvez com medo de um andamento da SAF, que lá atrás estava muito para trás, agora está mais para frente, pode ser algo que ele pensou, né? E quanto ao John Textor, Flávio, uma pessoa assim que veio aqui brincar de futebol no Brasil, conseguiu uma Libertadores, ótimo para o torcedor do Botafogo, o torcedor do Botafogo não conhecia Libertadores, mas o preço que isso pode ter para o Botafogo e os desdobramentos, ninguém sabe. É tudo muito escuro, essa história toda. E quanto a brincar com o nome do Vasco, tá certo. Aliás, eu ia deixar para falar isso no final do programa, eu vou deixar para o final do programa, mas teve não sei se dá para chamar de jornalista ou influenciador ou o quê, que fez um vídeo nas redes sociais em que ele chamou o Vasco de merda umas 5, 6 vezes. Não sei se vocês tiveram acesso a esse vídeo, né? Não. E o cara que tem uma representatividade legal até no meio do futebol aí, da nova geração. E eu confesso que eu fiquei extremamente estarrecido, porque no mundo que a gente vive, hoje você chamar uma instituição de merda, ela pode dar margem muito para você se incomodar na rua, mas muito, muito. Inclusive, o mundo dá muitas voltas. Eu ia deixar para o final do programa, mas vou aproveitar que estou aqui agora. Lembra do Ranieri, que disse que era para as crianças do Vasco chorar um rio de lágrimas? Hoje, o mesmo bonzão do Ranieri ficou dentro do carro, acuado, como uma criança chorona. Cara, o universo é perfeito, cara. Aquilo que você joga para o universo devolve tudo para você. Então o Ranieri hoje ficou igual uma criancinha ali dentro do carro, ali, sabe? Escutando os caras falar na cara dele, chamar ele de tudo, e ele ali, sabe? Mas eu não desejo isso, porque antes do Ranieri jogador, existe o Ranieri pai, existe o Ranieri irmão, existe o Ranieri filho, e não é legal ninguém ver exposto como o Ranieri foi ali. Eu não fiquei feliz com aquilo ali. Não fiquei, não vou ser hipócrita aqui. Não fiquei feliz de ver o Ranieri assim. Só que como o Ranieri, naquele Maracanã, aquele dia,
O meu filho, quase uma criança, adolescente de 16 anos, saiu chorando, como várias crianças saíram chorando do Maracanã. E você não devia ter feito aquilo. Então, e para você, influenciador, jornalista, que em alto bom som chamou o Vasco de merda inúmeras vezes sábado à noite, cuida que o universo devolve. E aí, rapaziada, o que vocês acharam aí do corte, onde o Flávio Dias trouxe aí a fala do Pedrinho, né, lá na CBF? Hoje teve essa reunião para unificar a liga. Pedrinho, na minha opinião, tem razão no que ele falou a respeito de que os clubes não são capazes de estar gerindo o futebol brasileiro por si só. Você vê aí tanto que formaram duas ligas, né? A Liga Forte e a Liga União lá. Então é complicado. O Flamengo sempre querendo ganhar mais do que os outros. Então o Pedrinho tem razão no que ele falou. E também gostei muito da opinião do Pedrinho a respeito do presidente do Flamengo e do bobalhão do John Textor. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que vocês acharam da opinião dos integrantes, do Sérgio, do Jean e também do Flávio Dias sobre essa situação. Seu comentário aqui é importante, seu like ajuda a divulgar esse vídeo, sua inscrição vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. E é como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!